mas ela é uma banca que tem tradição de ser difícil. Essa questão exige algum grau de dificuldade? Não, é questão para a gente abrir o assunto, literalmente. É para saber assim, ó, vamos começar a falar disso. O que ele pergunta? Ele pergunta sobre os modelos de administração pública. Aí o cara que está estudando pega na prova essa questão e fala, tá de brincadeira que ele cobrou isso. Eu falo, realidade. Aí só existem 3 modelos para a gente, certo? Vou colocar aqui numa ordem que aconteceu no tempo. Você já sabe a resposta, mas como eu vou expandindo o assunto, eu vou colocando aqui, depois a gente vai falando. Teve o modelo patrimonialista ou patrimonialismo. O próximo modelo foi o modelo burocrático. E o outro modelo foi o modelo de administração pública gerencial. Combinado? No enunciado da questão, ele tenta brincar. No finalzinho, ele coloca da letra B, contingencial. Você sabe o que significa essa palavra, contingencial? Contingencial significa situacional. Ou seja, seria um modelo criado para uma situação específica. Não existe. Contingencial é situacional. Não pode ser sinônimo de gerencial. Se ele botar alguma palavra que possa ser sinônimo, eu já vou te falar, olha, essa pode. Mas contingencial não é. A letra B só está errado por causa do contingencial. A letra C está errado porque não tem administração clássica. Clássica seria um sinônimo de tradicional. Clássica seria um sinônimo de tradicional. Qual é a administração que nós temos? Qual o modelo de administração que se baseia no modelo de dominação tradicional? Não falei que é administração tradicional. Eu falei que é um modelo de dominação tradicional. Qual? O patrimonialismo. Olha aqui. Esse patrimonialismo, ele se baseia no modelo de dominação. A questão não pede isso, mas eu estou dando uma explorada no assunto. Modelo de dominação tradicional. O tradicional poderia aparecer como clássico. Ele coloca clássica no final, não é o que ele quer dizer, mas se quisesse fazer um pensamento de relação, seria falar como se fosse patrimonialismo 2 vezes. E não é o que não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tradicional por quê? Porque a dominação é baseada no quê? Num hábito e num costume. Dominação tradicional é no hábito e no costume. Por que eu vou obedecer ao rei? Não sei, quando eu nasci já obedeceu ao rei e continuo obedecendo. Está na tradição. Na letra D, ele fala pós-burocrática. Pós-burocrática eu posso entender como sinônimo de quê? De gerencial. Aí tu fala assim, Flávio, então, essa questão deveria estar certa. Patrimonialista, burocrática e pós-burocrática. Por que ela está errada? Porque alguns autores, pega esse bizu, alguns autores identificam que entre a administração pública burocrática e a gerencial ocorreu algo como pós-burocrático, que fica no meio termo. O que seria isso? Em 1985, a administração pública gerencial ela chega no Brasil. Porém, ela só é implementada de fato quando? Em 1995, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso. Aí ela é implementada de fato, através do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Olha as reformas e os modelos trabalhando junto na mesma questão. E o que alguns autores consideram? Falam que o pós-burocrático seria esse período compreendido entre 85 e 95. Se na prova te der como te deu aqui, gerencial e pós-burocrático, o gerencial sempre vai ser a opção mais aceita. Mas, Flávio, se não tivesse essa do gerencial, aí seria essa. Entendeu? Se não tivesse, você marca ela porque não tem o outro. Mas tendo gerencial, você ignora essa questão desse pós-burocrático, combinado? O pós-burocrático seria esse período de 85 a 95, que no Brasil a gente estava tentando implementar e os políticos estavam tentando voltar para um burocrático de novo. A gente, quando fala de reforma administrativa, fala da Constituição Federal, vai falar sobre esse ponto. Na letra E, a administração pública patrimonialista, burocrática e empreendedora. Existe esse modelo de empreendedora? Não. Mas o que essa palavra empreendedora tem a ver? Dentro do modelo gerencial, o
que é desse modelo que a gente tem, existe o empreendedorismo governamental e as novas lideranças do setor público. E existe uma gestão empreendedora, mas não é um modelo de administração pública. É gestão em modelo de gestão. Aí vai ser um modelo de gestão empreendedora. Não chega nem na questão de CPSO, não. A gente fala de empreendedorismo governamental, de como é que você faz para usar um recurso de uma forma diferente. Isso é gestão empreendedora. Mas isso não é um modelo de administração pública, ou seja, não vai ser implementado em toda a administração. Mas alguns setores utilizam a política de gestão empreendedora. Então a palavra empreendedora faz referência à gestão. O que não quer dizer que é um modelo de administração pública, mas é um modelo de gestão? É. Puxa uma setinha dessa palavra empreendedora, joga para o lado e escreve para mim, modelo de gestão. Beleza? Não é um modelo de administração pública, é um modelo de gestão. Você vê como uma questão tranquila como essa, básica, tem assunto para explorar? Por isso que eu falo, ESAF não é uma banca... é uma banca muito fácil? Não. Tudo que ela escreve tem algum sentido. Se o cara fosse ler todas, ele ia falar assim, caraca, burocrático e pós-burocrático, essa questão vai ser anulada, porque a ideia é igual. Se ele fosse ler mesmo, ia começar a se questionar. Pô, será que o Nesse Empreendedor ele começa a dar dúvida? Mas a questão estava na cara. E fica tão fácil que o aluno que estudou fala, pô, não pode ser. Não pode ser essa, porque como é que o cara bota a resposta na cara assim? Logo a ESAF? Ah, ela não ia fazer isso comigo, mas faz. Gabarito da primeira letra? A, beleza? Você já sabia de cara, mas eu quis explorar os outros assuntos. Segunda questão. Com relação à administração pública, julgo o item que se segue. Também questão de 2016, aí já é CESP-NB. Você vê que nessa primeira linha você tem, nessa primeira folha, você tem ESAF, CESP, IBFC e FCC. Todas diferentes, mas você vai ver que todas voltam para o mesmo assunto, porque o assunto não tem como fugir muito daquilo. No modelo de administração pública patrimonial, os bens do Estado são administrados de forma pessoal, como se pertencesse ao próprio governante. No patrimonialismo existe isso ou não existe? Existe. Por quê? Porque no patrimonialismo, tudo pertence a quem? Ao rei. Vamos trazer isso uma situação real? As terras, antigamente, diziam o poder que você tem. Quanto maior fosse o número de terras, maior era o seu poder. Então o rei queria ser dono de quê? De todas as terras. Eu não estou falando de pegar o dinheiro de alguém, mas sim, de querer ser dono de todas as terras. O maior número ainda falava para o cara assim, olha, deixa que a terra seja minha e eu deixo você morar lá. A terra é minha, você mora, você produz e você explora. Mas a terra é minha. Vai pagar só um tributozinho por morar aqui nessa terra. O que hoje o pessoal de Petrópolis paga até hoje. Existe ou não existe? A terra é minha, mas deixo você morar e você explora. E qual é a vantagem da terra ser minha? Se a terra for minha, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as forças militares para proteger as fronteiras e ninguém vai tomar isso aqui. Se você for dono da terra sozinho, eu não posso botar ninguém para proteger. Aí pode vir alguém e tomar a sua terra. Você quer perder a sua terra? Aí o cara na época falava o quê? Não, eu não quero perder minha terra. Logo, a terra é sua. E funciona como uma extensão do poder. Até hoje, em alguns lugares, não é assim? Quanto mais terras ele tem, mais poderoso ele é. Então ele fala isso, de funcionar como uma extensão do seu poder. O gabarito é? Certo. Entendeu essa questão das terras? Que aí fica materializado o fato para você. Até hoje em Petrópolis não se paga assim. Se paga o laudêmio, porque você tem que contribuir. E a família real, que ainda mora lá, recebe pouco, né? Não. Recebe muito. E você tem que pagar. Você tem opção? Não. Você é obrigado a pagar. Fala aí, eles falam o quê? Partilha, partilha, vai. Tem um grupo no Facebook da família real e eles falam que tem que botar monarquia, tudo. E tem um monte de seguidor. É, e tem um monte de seguidor, e o pessoal curte, acha maneiro. Eles falam que tem que voltar. Eles falam que tem que voltar. Tem que voltar, que é a única forma de resolver. Tem isso no Facebook. Não, o pior não é o cara da família real querer. O pior é o povo olhar e falar, isso mesmo, precisamos, porra. Não tá ruim já não tá ruim o suficiente? Quer piorar o negócio? Vamos lá. Questão número 3. IBFC.
A IBFC tem uma fama de ser uma banca fácil, não tem? Não tem essa fama de ser uma banca fácil? Até chegar o TCM Rio de Janeiro. Não, ela não tinha essa fama? IBFC? Ó, ridícula. Quando chegou o TCM RJ, pô, IBFC é o cão, cara. Aí começou. Começou a falar que IBFC era muito difícil. Ou seja, tem banca fácil hoje? Não tem. Você acha que a Consulplan vai vir fácil? O número de inscritos vai ser baixo? Não. Quanto maior o número de inscritos, mais difícil tende a ser o quê? As questões. É natural. A compreensão do modelo patrimonial de administração pública requer a retomada de um fundamento da dominação tradicional, a piedade pessoal. Certo ou errado? Ou seja, a IBFC de início já está mais difícil do que a CESP e a ESAF. Só nessa. Já está mais difícil que CESP e ESAF, não está? E as pessoas só têm medo de quê? De ESAF e de CESP. Ou seja, eu trago de outras bancas para a gente ter uma noção disso. De como é que pode mudar. 2. Não falei que está certo ou errado a primeira, hein? Deixa aí. Na dominação tradicional, a reverência ao soberano garante a legitimidade das regras instituídas por ele. Prevalece entre os subjugados a noção de que tal autonomia não é limitada por forças concorrentes, o que possibilita o exercício pessoal e arbitrário do poder. Mais uma bem escrita, não está? Não está escrita, não está facinho não de você ler. 3 e não está não. Agora já deu uma melhorada. A dúvida bate na primeira item, nas duas palavras, qual? Piedade pessoal. Mas você fala, Flávio, o que é isso de piedade pessoal que existe no modelo? Se existe, o que é isso no modelo? O modelo patrimonialista, ele é um modelo de racionalidade subjetiva. Você sabe o que é racionalidade subjetiva? Sabe o que é isso, racionalidade subjetiva? Para os meus amigos, isso é do patrimonialismo, hein? Não é do dia de hoje. Para os meus amigos, eu vou dar toda a vantagem, vou liberar tudo que for necessário. Verba, emenda, essas coisas. Para os que não são meus amigos, somente o rito normal da lei. Isso é racionalidade subjetiva, isso é do patrimonialismo, não é de hoje não. Isso é do patrimonialismo. Significa, aos meus amigos, tudo. Aos meus não amigos, não falei que são inimigos, porque o contrário de amigo não é inimigo, é não amigo. Significa que o cara não é teu amigo, é teu inimigo? Não, é não amigo. Ao não amigo, só o rito processual normal, que já é suficiente para ser complicado. Entendeu? Isso é piedade pessoal. É quando eu vou usar de pessoalidade, não de impessoalidade, para ter piedade de um e do outro, não. Entendeu? O que é piedade pessoal? É esse modelo de racionalidade subjetiva, porque o modelo patrimonialista é isso, é um modelo de racionalidade subjetiva, onde o rei usa da piedade pessoal, porque você acha assim, o rei é bonzinho? Não é isso que a gente entende como piedade? Ele é bonzinho. Para quem? Para os amigos, não eram assim? Para os parentes e tal? Então não é uma piedade de maneira pessoal. Se fosse piedade impessoal, estaria certo? Não, seria que ele é bonzinho para quem? Para todos. Ele era bonzinho para todos? Não, era bonzinho só para os seus. Então piedade pessoal está certo. Isso seria o quê? Uma justiça discricionária, poderia aparecer também na prova. No lugar de piedade pessoal, poderia aparecer justiça discricionária. Discricionária é interpretativo. Aos meus amigos, tudo. Aos não amigos, somente o previsto. Duas pessoas cometem o mesmo fato, recebem penalidades diferentes. Então, no item 1, está certo ou errado? A compreensão do modelo patrimonial de administração pública requer a retomada de um fundamento da dominação tradicional, a piedade pessoal, que é a racionalidade subjetiva, que é a justiça discricionária. E o item 2, na dominação tradicional, aqui ó, dominação tradicional. Então ele está falando de onde? Do modelo patrimonialista. Foi só uma forma que ele teve de quê? De não usar de novo patrimonialista e trocar o termo. Se o cara não sabe, ele já fica meio na merda.
Na dominação tradicional, no patrimonialismo, a reverência ao rei garante a legitimidade das regras por ele instituídas. Se o rei vai lá e institui uma regra, isso garante legitimidade ou não quando você se reverencia a ele? Sim. Porque ele tem autoridade para constituir aquela regra. Eu não. E ele segue. Prevalece entre os subjugados a noção de que tal autonomia não é limitada por forças concorrentes. Ou seja, ele tem uma autonomia total, não tem? Isso seria autonomia total, o que possibilita o exercício pessoal e arbitrário do poder. Sim ou não? Sim. Certo. 1 e 2 correta, gabarito? A. Tranquilo até aí? Difícil essa? Ela é mais difícil do que as outras duas que você fez. Hã? A forma como ela foi escrita, ela foi muito bem escrita. Por isso que eu falo, a gente não tem que esperar. E com o seu plano sempre foi fácil, vai ser fácil. E BFC está aqui para mostrar. Eu te trouxe 3 diferentes, de bancas diferentes, e a BFC foi a mais difícil até agora. Porque a forma como ele escreveu era para confundir. Ele teve trabalho de trocar expressões, termos, de analisar a questão. E mais uma vez ele botou a resposta logo de cara, na letra A. E o aluno olha e fala, pô, não, todas não, essa piedade pessoal está errado. Aí elimina essa e fala que somente a segunda, vai na D. Não é? A piedade pessoal deixa o cara meio... Porque você tem que interpretar o que seria isso. Primeiro você tem que separar o que é impessoalidade do que é pessoalidade. Impessoal e pessoal. Se é pessoal, tem uma interferência do cara, ele escolhe. Piedade, você já fala assim, bondade, e o rei não era bom na época, acabou. Errado, D tá certo e vamos embora. Ou então vê se tem nenhuma. Tem na B também. Nenhuma das afirmações está corretas. Aí a outra fala, modelo de dominação tradicional. E isso não existia não, dominação tradicional. Só existia patrimonialista, burocrático e gerencial. Está errado. Quando sai da prova, você fala assim, como é que eu errei essa questão, gente? Ainda fica tentando entender, mas não tem piedade. Vamos lá. Questão 4. A redução... essa daí já caiu no TCE. Também prova de nível médio. A redução dos trâmites necessários para exportações e importações entrou no rol das reformas que o Ministério da Fazenda está desenvolvendo para elevar a competitividade do Brasil e aumentar o crescimento da economia. Uma pesquisa mostra que o exportador precisa preencher o CNPJ em 17 documentos diferentes e a nomenclatura da mercadoria deve ser registrada em 13 papéis oficiais. Ao todo, 27 órgãos tratam de exportações e boa parte deles tem exigências semelhantes, o que faz com que o empresário tenha que repetir procedimentos para fazer uma única transação. Isso gera custo elevado para a companhia exportadora. Estudo feito pelo professor indica que se o tempo necessário para apresentar documentos cair de 13 dias, o que é atualmente, para 8 dias, a elevação do PIB pode chegar a 1,19, o que daria uma questão de 23,8 bilhões em 2016. Com base no fragmento, na literatura, considere as afirmações a seguir. 1. O fornecimento de informações precisas e detalhadas, inclusive para mais de um órgão, garante o controle dos procedimentos e o cumprimento das regras e legislações, gerando a segurança necessária para aumentar a competitividade dos exportadores e importadores brasileiros. 2. O excesso de procedimentos constitui obstáculo à eficiência da economia brasileira. E 3. O excesso de trâmites, uma das disfunções do modelo burocrático, aumenta os custos, reduzindo a competitividade do setor de exportação brasileiro. Está correto o que se afirma? A, B, C, D ou E. Tempo. 15 segundos para quem ainda não marcou. Dá uma lida final e já falar para mim a resposta. Qual? Bravo. E você que está em casa, marcou o quê? Primeira coisa, quem está em casa tem que estar o tempo inteiro ligado. Se tiver no WhatsApp, eu vou descobrir, hein? Eu vou jogar teu telefone no chão, aí do lado. Tu vai ver se não vai cair esse telefone aí. Praga de professor, pega, hein? Aí o cara levanta agora. Quando ele vai levantar, o telefone cai e está no colo dele. Já imaginou? Praga de professor, pega, hein? Larga o telefone, hein? Para, concurseiro é rico. Concurseiro é rico de esperança.
Concurseiro é o ser humano que mais consegue dinheiro na vida, porque ele tem vários patrocinadores. Tem sempre alguém que está disposto a te ajudar, a fazer uma... Falando em concurseiro, em ajudar, vocês gostaram das instalações? O pessoal que veio da outra para cá não ficou maneiro? Agora vocês resolvem mais rapidamente, né? Sensacional, né? Vocês gostaram. Vai. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Acredite que a ideia é o seguinte. É ter mesmo as reclamações, mas que elas diminuam com o tempo. Sabe por quê? Porque quando você atinge, aí falando de administração, quando você atinge um certo grau de excelência, significa assim, a gente pode estar próximo possível, porque vai chegar mais elogio do que reclamação. Estar próximo, para quem quer crescer, é melhor. Para quem não quer crescer, é melhor estar distante. Concorda comigo? Tem muita gente reclamando. Então resolve. Quando começar a resolver, fazer prevenção ao invés de cura, o resultado vai ser melhor. Esse é o espírito, essa é a ideia. Fechado? Vamos lá. A primeira questão, certo ou errado? Primeira opção, certo ou errado? Por quê? Fornecer informações precisas e detalhadas, inclusive para mais de um órgão, primeiro, garante o controle de procedimentos e segundo, ele aumenta a competitividade. Ele diminui a competitividade, ele não aumenta. E fornecer não garante o controle de procedimentos e de cumprimento. Garantir é uma palavra muito forte para esse momento. Se essa está certa, se essa está errada, dá para eliminar alguma? A, C e E. A, C e E. Aí você ficou entre B e D. Obrigatoriamente, a 3 tem que estar o quê? Certa. A 3 deve estar correta. Vou ler logo a 3, depois eu volto para 2. O excesso de trâmites, uma das disfunções do modelo burocrático. Gente, o que é disfunção? É o que dá certo, mas de uma maneira errada? Vai, mesmo. A disfunção é quando algo funciona como não deveria funcionar. Isso é uma disfunção. Toda vez que um sistema está funcionando de uma maneira incorreta, ele não está legal. Por exemplo, o teu celular, e quando você compra, a bateria dele dura pra caramba, né? Depois de 3 semanas, 3 meses, como é que tá a bateria? Acabando toda hora. Significa dizer o quê? Que está começando a ter uma disfunção, funcionando como não deveria funcionar. Está tendo algum problema aí, porque ele não foi projetado para aquilo. Então, quando ele fala de disfunção, fala de algo que é ruim. Aí diz, aumenta os custos, reduzindo a competitividade do setor. Esse reduzindo a competitividade já vai de encontro ao que a gente falou lá em cima, que não era para aumentar, era para reduzir. E o 2 fala, o excesso de procedimentos constitui obstáculo à eficiência da economia brasileira. Não dá. É um obstáculo ou não? É. Porque quanto maior for o número de procedimentos, mais demorado é e mais difícil será para você aproveitar a oportunidade. Isso tornando o processo lento e demorado, faz com que o país perca mercado lá fora. E se ele perde o mercado, isso é horrível. Ele não tem que perder o mercado. A intenção é que ele ganhe mercado e não perca. A gente, hoje no Brasil, abrir uma empresa é fácil? Não. Cara, no Brasil tudo é complexo. Quero abrir uma empresa, vai demorar. Eu quero decretar falência. Pior ainda. Eu quero casar, demora. Eu quero separar, pô, demora mais ainda. Você entende que para começar a merda, para terminar é merda ao quadrado. Por quê? Não, vamos atestar isso aqui, tem que ter certidão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É tanta coisa que você fala assim, isso não é possível que alguém projetou para funcionar assim. Isso é disfunção. Fechado? Isso é disfunção. Gabarito, letra B, bravo. Quarta questão, B. Pessoal que está em casa aí, o teu gabarito vai estar certo. Tu vai riscar isso aí, porque eu devo ter digitado isso errado. Você me desculpe, vocês também me desculpem. Pode ter sido eu digitado ou elas. Mas independente de quem foi, eu peço desculpa, arrisca a letra C, coloca a letra B, está corrigido. O que pode acontecer é que, de repente, alguém não vai ver o vídeo, vai pegar só para fazer as questões. Aí vai ficar se matando para entender por que essa questão é C, por que essa questão é C. Então, se você agora está vendo esse vídeo e passou por esse processo, quis fazer as questões igual um tarado primeiro, me desculpe, a questão é a letra B. E acontece, o cara vai baixar, aí fica quebrando a cabeça. Não é possível, cara. Não é possível, não é possível.
É verdade, não era possível ser letra C. Só a letra B. Isso aí é digitação. Infelizmente, às vezes acaba acontecendo. Não é o ideal, mas pode acontecer. A quinta questão. Eu gosto dessa quinta aqui. Aí já é de uma outra banca, tá vendo? CCV. Aí tu fala, caraca, Flávio. Variei bem as bancas ou não? Ué, se eu não sei como a Consulplan vai vir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um pouco de cada uma que trabalha sobre o tema e trazer para as aulas. O modelo de administração pública, que parte do princípio de que é preciso combater o nepotismo e a corrupção, mas que para isso não são necessários procedimentos rígidos, e sim outros meios, como indicadores de desempenho e controle de resultados. Aí você tem 5 opções, 2 você elimina de cara. Quais são? Letra D e letra E. Na letra D, ele fala resultados. Não existe esse modelo de administração. Mas sabe o que existe? Existe um modelo de gestão por resultados. E não de administração pública por resultados. Existe um modelo de gestão por resultados. Não é administração pública. Ok? Envolve resultados, puxa uma setinha e escreve modelo de gestão por resultados. Envolve, puxa uma setinha e escreve modelo de gestão por resultados. Quer dizer que é teu aniversário, Brito? É teu aniversário hoje? É, não é? Meus parabéns, que Deus o abençoe e te dê a posse. Amém. Melhor presente para você. Para todos também, presente. Vamos lá, e o outro? Administração pública democrática participativa. Risca isso aí que o cara deve ter usado algum entorpecente quando escreveu isso. Risca isso aí que isso daí não está certo não, pode riscar. Sobrou o quê? Gerencial, patrimonial e burocrática. Se ele quer combater o nepotismo e a corrupção, e não pode ser patrimonialismo, porque aqui tem o quê? Só aqui, hoje em dia tem mais não. Hoje em dia tem mais não, é só aqui. Então já eliminei mais uma opção, porque não dá para combater o que eu sou. Só sobra o quê? Letra B ou, letra B não, letra C ou letra A, não é isso? Gerencial e burocrática. O modelo de administração pública burocrático, ele foi criado sim para combater, não foi? Esse modelo, ele foi criado para acabar com as mazelas do patrimonialismo. É verdade, cara. Ele foi criado para acabar com as mazelas do patrimonialismo. Isso é verdade. Só que a questão fala assim, parte do princípio de que é preciso combater a corrupção e o nepotismo. Aí tu já fala o quê? Burocrático. Mas que para isso não são necessários procedimentos rígidos. O burocrático, ele trabalha com procedimentos rígidos. Controle. Certo? Isso é burocrático. Procedimentos rígidos, controle, hierarquia, profissionalização, isso tudo é burocrático. Aí ele fala que não é necessário isso, e sim indicador de desempenho e controle de resultados. Indicadores de desempenho e controle de resultados. Tranquilo? Qual vai ser o nosso gabarito? Letra A, administração pública gerencial. Entendeu isso aqui? A banca tentou dar uma confundida. Porque ela começa a te levar a pensar o quê? Aí tu fala assim, Flávio, eu não concordo, porque parte do princípio que é preciso combater a corrupção e nepotismo, que já me falaram isso. Flávio, eu não concordo, porque quem quer combater é o burocrático. Mas vamos lá. O modelo gerencial,
Ele foi criado para acabar com o burocrático ou foi criado para manter a estrutura do burocrático e assim melhorar e se transformar no gerencial? Melhorar, não é acabar. Se o gerencial ele quer melhorar o que o burocrático é, ele vai dar uma roupagem nova para o burocrático, significa dizer que esse aqui também quer combater o que o burocrático queria combater, porque ele foi criado em cima do burocrático. Muitos alunos acham que isso está mal escrito, está errado, porque falam, poxa, combater, eu achei que era esse aqui. Esse aqui vai deixar de combater? Não, porque as mazelas do patrimonialismo existem até hoje ou não? Mesmo se não for totalmente, existem evidências. Evidências. Aqui, ó. O gerencial foi criado na estrutura do patrimonialista, tá maluco? Do burocrático. Então, se ele está na estrutura do burocrático, ele também tem um combate à corrupção e ao nepotismo. Fechado? Tranquilo?